Olá, jovens, aqui é a professora Miriam com mais uma aula de História Geral, hoje com o tema Segunda Guerra Mundial. Começaremos a falar sobre a Segunda Guerra Mundial olhando esse grupo, esse pelotão de soldados, jovens, adultos, que estão partindo para a guerra. Segunda Guerra Mundial foi isso, pessoas. Foi uma guerra de seres humanos contra seres humanos. A Primeira Guerra Mundial ficou conhecida então como a Guerra de Trincheira e a Segunda Guerra Mundial então ficou conhecida como a Guerra de Pessoas, de seres humanos. A Segunda Guerra Mundial então ela ocorre entre o ano de 1939 até o ano de 1945. Ela é chamada de Segunda Guerra Mundial porque ela sai fora do território europeu, do continente europeu, e atinge outros continentes como a África e a Ásia. A Segunda Guerra Mundial ela ocorre porque os conflitos e as consequências da Primeira Guerra Mundial estavam ainda muito mal resolvidos. O Tratado de Versalhes impõe então à Alemanha cláusulas que irão fazer com que líderes totalitários como Hitler e mesmo na Itália o Mussolini alcancem o poder. Em 1936, esses mal resolvidos assuntos que ficaram pendentes lá em 1918 levaram Hitler e Mussolini a assinarem um acordo de amizade e colaboração. A partir do ano de 1940, o Japão vai se aliar a Hitler e a Mussolini, né? O Japão se alia então à Alemanha e à Itália, e os três unidos formam um bloco chamado Eixo. Esse bloco chamado Eixo então é formado por alemães, italianos e japoneses. Contra esse bloco surge um outro chamado aliado, e os aliados, então formados por Inglaterra, França, União Soviética e Estados Unidos, irão durante todo o período da Segunda Guerra Mundial atacar o bloco do Eixo. Se vocês observarem agora essa imagem, esse slide, vocês observam que não há diferença do slide que nós utilizamos lá na Primeira Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, ela só ocorre, como eu acabei de dizer para vocês, porque os conflitos gerados, as decisões tomadas pós Primeira Guerra Mundial foram muito mal resolvidos. Os nazistas, a partir de 1938, 39, decidem então ampliar o seu território. A Alemanha então irá invadir a Áustria, a Tchecoslováquia e a Polônia. Isso vai revoltar muito o Reino Unido e a França, e aí então a partir do dia 3 de setembro de 1939, Alemanha e Itália vão declarar guerra à França e ao Reino Unido, fazendo com que surgisse então assim a Segunda Guerra Mundial. Os alemães ficarão conhecidos na Segunda Guerra Mundial por praticarem a chamada Guerra Relâmpago. A Guerra Relâmpago era uma guerra que utilizava uma técnica, uma tática militar, onde o inimigo era destruído com rapidez e brutalidade e sempre pego de surpresa. Os nazistas, então, sob o comando de Adolf Hitler, irão cada vez mais anexar territórios de outros países da Europa e irão implementar uma grande perseguição a grupos étnicos indesejáveis na Alemanha. Quando eu falo grupos étnicos indesejáveis, eu estou falando de judeus, de homossexuais, de deficientes físicos e mentais, de poloneses, estou falando de ciganos, eslavos, todos aqueles povos que daqui a pouquinho a gente vai ver que os alemães, sob o comando de Adolf Hitler, achavam que eram povos inferiores. Observem agora nessa imagem aí que nós temos a imagem de alguns soldados que estão em pleno ataque a um grupo inimigo, soldados alemães.
Na próxima imagem, vemos então um soldado aliado levando um prisioneiro do eixo. Observem que essa pessoa que foi aprisionada, ela possui uma das mãos dilaceradas. Isso com certeza foi em função de um ataque de um armamento mais pesado. No caso aí, com certeza foi a detonação de uma bomba próxima a esse soldado. Observe também que o rosto dele está dilacerado em função dessa detonação dessa bomba. A Segunda Guerra Mundial, ela vai ter muita utilização desse tipo de armamento, que é a bomba de alto impacto. Como eu disse para vocês, né, além da Guerra Relâmpago, os alemães eles marcavam através da tatuagem ou então da costura nas roupas dos judeus uma estrela chamada Estrela de Davi, para que esses povos, para que essa etnia judaica fosse reconhecida como inimigos do povo alemão. Os alemães, na figura de Adolf Hitler, no comando de Adolf Hitler, irão também proibir o casamento interétnico, vão promover a demissão dos cargos públicos daquelas pessoas que pertenciam a esses grupos indesejáveis, como eu disse para vocês, judeus, ciganos, eslavos, poloneses, homossexuais. E também será criado no governo de Adolf Hitler a criação dos guetos, que são quarteirões onde esses grupos étnicos indesejáveis deverão se concentrar as suas moradias. Também é no governo de Adolf Hitler que os alemães irão implementar os campos de concentração. A finalidade de um campo de concentração nada mais era do que eliminar esses povos indesejáveis. Ok, gente? Estamos agora vendo a imagem de pessoas aprisionadas em campos de concentração. Observem aí que são homens adultos. Esses homens adultos estão praticamente subnutridos. Era assim que Adolf Hitler e os generais alemães encaravam esses povos indesejáveis. Esses povos, eles eram então presos nesses centros, nesses campos de concentração, e ali os que não morriam de fome e de frio acabavam sendo exterminados com gás tóxico, e os seus corpos eram incinerados em grandes fornos, acabavam se tornando pó. Nos campos de concentração nós temos também a população das crianças. As crianças também ficavam presas nos campos de concentração, longe dos seus pais e das suas famílias. No campo de concentração, uma criança então recebia uma roupa de um adulto, como vocês podem ver nessa imagem, e assim eles permaneciam longe dos seus pais. Outra imagem agora é de um campo de concentração, de uma ala, de uma parte do campo de concentração que era destinada às mulheres. Homens, mulheres, crianças, elas nunca ficavam no mesmo local no campo de concentração, eles eram separados. Observem aí também a falta de ânimo dessas mulheres. Observem aí essa que está no chão, que ela está praticamente só peles e ossos, uma pessoa que foi, com certeza está passando fome, em péssimas condições de saúde e de higiene. Ok, jovens? Não só os judeus eram perseguidos, ok, gente? Não eram só eles que eram perseguidos, mas também outros tipos de povos chamados indesejáveis. Então, ciganos, deficientes físicos e mentais, poloneses, prisioneiros de guerra soviéticos, afro-germânicos, homossexuais, eram chamados os povos indesejáveis. Os aliados, então, aquele grupo formado pela França,
formado pela Inglaterra, formado pela União Soviética e também pelos Estados Unidos. A partir de 1942 iniciam todo um movimento para derrotar o bloco do eixo, né? Alemanha, Itália e Japão, e principalmente no Pacífico, os Estados Unidos e a Austrália iniciam então um confronto contra os japoneses. No norte da África, países como Egito, Marrocos e Argélia são libertados também das forças dos nazistas e dos fascistas pelas forças dos aliados. É em 1943 que nós temos assim uma grande batalha entre as forças do eixo e as forças dos aliados. Essa batalha ficou chamada como Batalha de Stalingrado. A Batalha de Stalingrado, que acontecia na União Soviética, uma cidade, né, na União Soviética, dá o impulsionamento para que houvesse então a derrotada final dos países do eixo. Territórios ocupados por Adolf Hitler, como a Bulgária, a Hungria, a Polônia, a Tchecoslováquia, a Iugoslávia, se veem livres e libertos da mão dos nazistas. E nesse mesmo ano, em 43, no mês de julho, o rei italiano, Vítor Emanuel III, assina então a sua rendição ao grupo dos aliados, ao grupo da Inglaterra, da França, dos Estados Unidos e da União Soviética. Vítor Emanuel III faz isso porque ele vai destituir então o seu primeiro-ministro chamado Benito Mussolini. Observem aí uma imagem de soldados aliados, né, soldados norte-americanos, comemorando então o fim da Segunda Guerra Mundial. No dia 6 de junho de 1944, as forças dos aliados irão desembarcar no norte da França, chamado Normandia. O norte da França, nessa região chamada Normandia, ficou conhecido como o Dia D. Então, o Dia D foi um dia decisivo para a derrota do grupo dos países formados por Alemanha, Itália e Japão, o chamado eixo, né? E a partir então do dia D, desse 6 de junho de 1944, Paris é libertada da mão dos nazistas e a partir desse momento, então, o exército alemão ele é empurrado em direção à Alemanha, porque ele estava ocupando vários países da Europa. No dia 2 de maio de 1945, né, soviéticos junto com estadunidenses, né, com soldados dos Estados Unidos da América, eles invadem Berlim e 2 dias depois, no dia 4 de maio, Hitler se suicida. E o alto comando do partido nazista, os que não são capturados e presos, muitos acabam sendo mortos. Em agosto desse mesmo ano, de 1945, com ainda a resistência do imperador Hirohito lá no Japão, os Estados Unidos então decide bombardear as cidades de Hiroshima e Nagasaki com bombas atômicas. Esse armamento atômico até então nunca tinha sido utilizado. Era uma nova arma, inventada, mas não testada, e foi um jeito de se utilizar, então, se saber na prática como funcionava a bomba atômica. Esse cogumelo que é formado na detonação de uma bomba atômica, ele é carregado de partículas radioativas, e quando esse cogumelo se desfaz, essa grande nuvem radioativa ela acaba contaminando tanto o solo quanto os animais, os vegetais, fazendo com que tudo se torne estéril. Normalmente, uma pessoa que sofre com a radiação, ela tem a sua pele queimada, os seus olhos, os seus dedos, quando é concentrado, né, a radioatividade ela acaba perdendo. Então, a radioatividade ela vai durar naquele local onde a bomba foi detonada por muitos e muitos e muitos séculos. Devido à radioatividade, não pode ser utilizado nem a água do local, nem o solo para a produção de alimentos. Então, a bomba atômica ela gera definitivamente a falta de vida aonde ela é detonada. A bomba atômica, então, ela foi detonada somente
no ano de 1945, nessas cidades de Hiroshima e Nagasaki, e desde então os representantes, os governantes do nosso planeta nunca mais se atreveram a utilizar uma bomba de tamanha magnitude contra seres humanos. É importante eu deixar para vocês aqui a fala de que nas cidades de Hiroshima e Nagasaki não havia centros militares, eram cidades civis, com pessoas comuns, não havia nenhuma concentração de população de soldados nessas cidades. Para que foi utilizado então? Porque foi escolhido Hiroshima e Nagasaki? Apenas para demonstrar o poder dos Estados Unidos perante os outros povos, as outras nações do planeta. Ok, pessoas? Espero que vocês tenham gostado. Essa foi mais uma aula sobre Segunda Guerra Mundial, História Geral. Espero vê-los na próxima aula com um novo assunto. Obrigada, tchau, tchau.